Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre a importância da água em nosso organismo. Ela representa, minha gente, cerca de 60% do peso total do corpo de um indivíduo adulto e quase 80% do corpo de uma criança. E todos nós sabemos que não existe vida sem água. Então, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você, nesse clima natalino, vamos receber ela, que é nossa médica nutricionista, a doutora Aline Braga. Doutora Aline, bom dia, bem-vinda e Feliz Natal, doutora! Obrigada. Como é que foi o seu Natal? Foi bem. Foi bom? Família, como família, sempre. Né? Natal é família, né, doutora? É família. Confraternização, família. E a gente sempre exagera nesse clima natalino, muita gente exagera. Sim. E toma muitos outros líquidos, doutora. E esquece um pouquinho de tomar água, né? O principal que é a água, né? O principal que é a água, né? É importante tomar água? Com certeza. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos. Por favor, doutora, assim, nesse clima natalino, gente, a doutora Aline já está aqui e o tema de hoje é justamente a água. Doutora, eu comecei o programa fazendo a informação, sei que 60%, 70% do nosso corpo é água, é verdade? É verdade. Essa água, ela vem fonte do plasma, que é o sangue, através do suor, lágrima. Todo o nosso corpo, todos os órgãos precisam de água para funcionar, né? Ou seja, quando a gente fala assim, 60% do peso total é água, mas a gente tem osso, a gente tem músculo, a gente tem carne, a gente tem veia, a gente tem isso, aquilo, tem órgãos, etc. Então, quando a gente fala assim, a gente tem que entender que tudo isso, para funcionar, todos esses precisam da água. Né? Exatamente, precisa de água para... Existe água intracelular que está entre os órgãos e sempre precisa da água ali mesmo para manter o indivíduo funcionando, né? Porque tem... Nossa, enrosquei. Não, então a água faz parte, mesmo que... Doutor, a doutora é a primeira vez que está aqui no programa de hoje, gente. Assim, então toma uma aguinha, doutora, toma uma aguinha, aqui tem uma aguinha, dá licença aqui, eu vou servir uma aguinha para a doutora aqui. É a primeira vez, a gente tem que atender bem os nossos médicos aqui, os nossos profissionais que vêm aqui. Inclusive a nossa bancada aqui tem água. Tem água. Para lembrar você que é importante tomar água, doutora. Então, o que ela faz? O que mecanismo? Ela vai nutrindo os nossos órgãos e se a gente para de tomar água, eles param de funcionar? É mais ou menos isso? Exatamente. O indivíduo consegue ficar até 5 dias sem beber água. De 5 a 7 dias. Passou disso, a pessoa pode morrer por falta de água. Sem comer, pode ficar aí semanas, né? O corpo consegue ficar, mas a água em si não consegue. É essencial. Doutora, por que muita gente, vocês médicos, nutricionistas, dizem, olha, tem que tomar 2 a 3 litros de água por dia? Isso é regra ou depende também da pessoa, da constituição da pessoa, depende também um pouco de onde eu estou, do ambiente que eu estou, do clima no ano, etc? Depende do clima. Geralmente no verão é onde transpira mais, então é preciso de ingestão maior de água. No inverno acaba até perdendo um pouquinho a sede, a ingestão é um pouco menor, mas não é tão necessário quanto no verão, no tempo mais seco. É importante a água ou líquido, tomar líquido em geral, sucos, chás, etc? Ou é a água? O líquido ajuda a hidratar, por ter a água ali, né, na constituição. Mas o ideal mesmo é a água, é insubstituível. A água é água. É isso que o nosso organismo precisa. Né? Exatamente. E não pode ser substituído, pode até complementar, mas sem deixar... Por que muita gente tem... Quando a gente de manhã acorda, vai no banheiro, etc., escovar os dentes, a nossa urina é bem escura, doutora? Porque ficou a noite toda, ficou um longo período, né, dormindo ali geralmente, então o corpo acaba absorvendo, retendo mais aquele líquido. A primeira urina do dia é mais escura. Conforme vai bebendo água, ela vai clareando ao longo do dia. A urina, ela é o produto, é a água que o rim filtrou? É o sangue que o rim filtrou, né? O rim filtra o sangue e ali vai expelir o que não presta para o corpo. Agora, então, a primeira é justificável, né, se sai mais escura durante a manhã. É um dos sintomas de desidratação, né? Quando a pessoa está ingerindo pouca água, não só o primeiro xixi do dia, mas ao longo do dia, o xixi está muito escuro, quer dizer que a pessoa bebe pouca água. Então, se justifica o primeiro, mas não se justifica... Ao longo do dia. Então, se continua escura porque a pessoa não está tomando água. Água suficiente, não está.
E o que acontece, o organismo que está forçando demais o rim, está forçando demais outros órgãos, que ela continua escura durante o dia? Começa a usar o líquido que está ali, né, no corpo, e aí começa a fase de desidratação, porque a pessoa está ali pegando o líquido da onde não devia tirar, né, para começar a filtrar. Tudo bem que às vezes a pessoa não ingere água, mas o próprio alimento tem água, frutas, legumes, tudo que você ingere tem água também. Então o corpo acaba retendo isso aí de uma forma maior, para conseguir suprir ao longo do dia. Como é que eu tenho que tomar a água, doutora? Assim, no sentido de uma vez eu pego 1 litro e tomo tudo de uma vez, ou tenho que repartir ao longo do dia? O ideal é consumir ao longo do dia, de 8 a 10 copos por dia, distribuído entre as refeições. Uma vez eu escutei uma coisa interessante, que é uma dica, que foi o nutricionista que deu aqui, que se você vai no banheiro e vai fazer xixi, ok, imagina a quantidade de xixi que você liberou, né? Então, depois vai lá numa garrafinha, na geladeira, pega uma água e toma de água o correspondente àquilo que você urinou. Então, é uma maneira de repor também, doutora, para não esquecer? É uma maneira de repor. Eu sempre dou a dica que tem que andar com a garrafinha do lado, a famosa garrafinha. Quando você está com a garrafinha do lado, você consegue beber bastante água. Se não tem, não adianta que não bebe. Olha que interessante. Vamos mostrar algumas fotos aqui, a doutora trouxe algumas fotos para a gente ilustrar, além das águas que temos aqui. Doutor, temos assim algumas fotos para a gente recordar para quem está em casa. Olha aqui, é isso exatamente que a doutora falou. Exatamente. Quando a gente nasce, o peso é água. E a gente vai perdendo ao longo do caminho, doutora? Não perdendo ao longo do caminho. Um adulto, o corpo é restituído de torno de 70% de água e um bebê pode chegar até 80%. Tá. Então é muito importante, né, essa ingestão, essa hidratação ao longo da vida toda. Então, um bebê, quando a gente nasce, 80% de água. 80% Mas de assim, água. Na medida que a gente vai crescendo e envelhecendo, a gente vai perdendo porque não vamos repondo? Como é que o próprio organismo vai perdendo, doutora? Na verdade, não vai perdendo a água, né? Vai ficando, conforme você não bebe, você desidrata, mas não é que o corpo perde água. No geral, até o idoso, a porcentagem chega a 60%, 70% de água também. A água precisa para sobreviver, né? Por isso que a gente está mostrando hoje essa fotografia, essa imagem aqui, para dizer assim para você como a água é vida, cara. A doutora acabou de falar, a gente precisa para sobreviver. Então, a água, você tomou água, está acompanhando o nosso programa Saúde e Fé, está tomando água, então é importante assim. Daqui um pouquinho muita gente vai almoçar, daqui um pouquinho tem almoço, doutora. Assim, é importante colocar água durante a refeição ou não se toma líquido nenhum? Não é legal consumir água durante a refeição. O ideal é você tomar ou antes, meia hora antes, ou meia hora após a refeição. Se água que é tão saudável não é recomendada durante a refeição, ou seja, antes ou depois, imagina um suco, imagina um refrigerante gasificado. Aí nem pensar, doutor. Nem pensar, não chega nem perto do prato do almoço ali. Olha, e isso que está na nossa cultura, ou seja, daqui um pouquinho, então tem esse cuidado. Você que tem criança pequena, então, claro, o refrigerante é doce, entre uma salada de brócolis, etc., a criança vai preferir, claro, sempre mais o doce. Então, se não está na mesa, né, vai forçar um pouquinho a criança a comer. Com certeza. Saudavelmente, viu? Mais uma foto aqui para a gente ilustrar. E aí, doutora? Olha, a água, essa está tomando água, tem até um corpo assim, né? Ou seja, não que... mas assim, olha só, está substituindo café e comida. Geralmente, doutora, né? quem está acima do peso não costuma beber muita água, né? Não costuma. Geralmente substitui por refrigerante, por suco ou qualquer outro tipo de líquido, né? Até mesmo bebida alcoólica, né? Entendi. E a questão, quando você está saudável, a água ajuda muito no processo de emagrecimento. Não é ela que vai fazer a pessoa perder peso, mas no contexto total, com exercício, com alimentação, a água auxilia muito nesse processo. Porque quanto mais água você toma, o corpo vai ter que depois eliminar essa água em outras formas, ou seja, você também, o líquido vai ajudar a perder peso. Com certeza, ajuda também. Essa é a lógica. Tanto que quando a pessoa começa a fazer um processo de emagrecimento no primeiro mês, que ela vai ali e perde 3 quilos em um mês, 4 quilos em um mês, geralmente esse peso total não é só gordura, elimina também um pouco de água, aquela retenção que causa no corpo por estar ingerindo um monte de bobeira, um teor de sódio um pouco maior. Olha só. Olha aqui, essa aí está fazendo exercício e está tomando água, doutora. Sim. No suor a gente perde água. Perde. Também, a água é extremamente importante para quem está
praticando exercício físico. Por quê? O nosso corpo, quando você está ali treinando, ele está aquecendo, automaticamente ele está eliminando através do suor. Quando ele entra em contato com o oxigênio, ele acaba oxidando e aí nosso corpo perde um pouco a temperatura. Então a água é de extrema importância para ajudar a repor essa temperatura do corpo. É água, eu posso substituir por aqueles isotônicos, etc. O ideal é que seja água mesmo. Isotônico também, né? É mais para quem é atleta mesmo, de alta performance, aí seria legal. A média é a cada 1 hora de treino, em torno de 500 ml de água. Cada 1 hora que estiver treinando, tem que ingerir 500 ml de água para repor aquilo que está perdendo. Isso é muito comum nas academias. Vai lá, treina um pouquinho, toma um pouquinho da água, seja E o ideal é andar com a garrafinha na academia também. Na academia também, né? Se vai no bebedor, vai só para dar uma enrolada, né? Beber um pouquinho, molhar a boca, mas o ideal é a garrafinha mesmo, para ter uma noção também de quanto está ingerindo por dia. Além do que é barata, né, doutora? É barata. Muito barata. Mais uma foto aqui para a gente ilustrar. Olha só que foto forte, doutora. O que acontece? Isso aí é falta de água, doutora? Na verdade, aqui é uma pele deve ser de um idoso, né? Mas o que acontece? A nossa pele também precisa de hidratação. Mas não é só idoso não que tem essa também, pele assim, já vi pacientes também com a pele assim. Geralmente é a falta de água, porque o nosso corpo, igual eu falei, nossos tecidos do corpo precisam de água para sobreviver. Principalmente e a pele, né? principalmente. Se você começa a beber bastante água, a pele do rosto fica melhor, a pele do corpo, cabelo, unha, tudo melhora. Doutora, tem muita, assim, aproveitando essa foto aqui, muita gente, a gente percebe assim, o que causa na pele, que é o nosso maior órgão, a falta de água, a falta de hidratação aí na pele, no nosso órgão chamado pele aí. Muita gente, assim, doutora, vai lá na farmácia e tem cremes hidratantes. Hidra é água, ou seja, hidratante, ou seja, substitui, eu posso passar um creme no lugar da água? De jeito nenhum, o creme é superficial, né? Tá. A água vem de dentro para fora, então tem que ingerir água mesmo. Então é chamado hidratar. Então quanto menos água... Se a pessoa vai lá e compra o creme hidratante, não bebe água, não adianta nada. Não adianta nada. De fora, tá só protegendo alguma coisinha, só dando uma mascarada. Uma mascarada, exatamente. Isso a pele, a falta de água vai desidratar essa pele e vai ficando cada vez mais rachadiça. Mais rachada. Depois começa a apresentar outros sintomas no corpo também, né? Eu acho que tem outra foto que não é só pele. Olha o cabelo, doutora. O cabelo fica extremamente seco quando não tem água no corpo. Então, começou a ingestão de água maior, o cabelo começa a ficar mais brilhoso, mais hidratado e está diretamente ligado com a ingestão de água também e algumas deficiências de vitamina em alguns casos, mas a água é muito importante. Isso, falando assim do cabelo, o ideal é lavar todo dia ou não, doutora? Como é que é? Ou seja, se eu lavo todo dia, eu estou hidratando, estou colocando água. Mas a água é de fora para dentro. É de fora para dentro, doutora. Não adianta, tem que ingerir. É esse o conceito, gente. Por mais que você coloque de fora para dentro, cremes, etc., no cabelo, tudo ajuda. Claro que ajuda, assim, é importante, é bom, mas assim, o conceito é de dentro para fora, né? O organismo vai... exatamente. Né? O organismo acaba absorvendo aquela água que vai ajudar, que vai liberar para o corpo todo, né? Quando você vem de fora para dentro, não adianta. É local e naquele momento depois não tem mais água ali. O organismo dá algum sinal de que ele está precisando de água? Ou seja, claro, o primeiro é a sede, né? Mas ele dá algum sinal, doutora? O primeiro sinal é a sede, o segundo é a urina. A urina, quanto mais escura, o odor, né? O cheiro mais forte, isso apresenta sim um sinal de desidratação. Depois tem a boca. O lábio fica seco, o cabelo. Começa a rachar também? Racha a boca, cabelo mais seco, as unhas, a pele ressecada. Tudo isso é sintomas de desidratação. Tem alguma consequência no sentido de, eu não tomo água? Tem gente que não toma água, que não tem o hábito, não está na cultura. Tem alguma consequência? Vai ter algum problema lá na frente, além disso que a gente já viu, de pele ressecada? Lá no futuro pode sim acarretar um problema sério, com fadiga, com, por exemplo, pressão alta em idoso. Tem que beber bastante água, ajuda bastante a eliminar esse processo da pressão sanguínea, porque tem muito sódio no corpo, né? Entendi. E aí, bebendo bastante água, consegue diluir isso também. Então, tem vários problemas futuros que pode causar, sim, com a falta de água no corpo. Doutora Aline chega aqui entre a nossa salinha da saúde, doutora. Assim. Então, fala para nós, assim, nesse segundo momento, por que é importante tomar água, doutora? Nosso corpo sobrevive de água, né? Então tem a água no corpo inteirinho, é interessante ingestão bem grande de água diária. Por exemplo, assim, uma gestante, a pessoa que está assim, a gente está em clima Natal, Maria nos deu Jesus, né, nascimento, enfim, uma gestante também tem que tomar bastante água? Com certeza, ela toma água para ela e para o bebê, né? Toma água por dois. Tem que tomar bastante água. Todo o líquido amniótico, o útero ali, aquele líquido... É constituído por água. É água, doutora. É água. Isso que é fundamental, né? Em todas as fases da vida, né? Desde o bebê até o idoso.
Então, é importante também os pais ensinarem as crianças ali a importância da água, não só substituir porque tem aquele suquinho de caixinha, isso, aquilo, e aí vai. Não, é água, água. Isso, água, água. Tem que, fundamental, tomar água. Temos perguntas chegando, diretor? Temos perguntas, as pessoas também estão interagindo conosco ali. A Mônica Arruda, de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Bom dia, Mônica, Deus te abençoe, Feliz Natal para você e o povo gaúcho aí acompanhando sempre o Saúde e Fé. O bebê precisa beber água mesmo mamando no peito? Pergunta a nossa queridíssima dona Mônica aí, doutora. Bom dia, Mônica. O bebê, até os 6 meses, precisa de aleitamento exclusivo materno, então não precisa ter ingestão de água, tá? A partir dos 6 meses é legal sim, quando começa a introdução alimentar, começar a introduzir a água ao longo da alimentação do dia ali, né? Ao longo das intervalos entre as refeições, ou em forma de chuquinha, ou em forma de colherzinha também. Então, nesse caso, sim, até os 6 meses não precisa, porque o próprio leite materno já tem, né? Que também a mamãe precisa tomar bastante água por causa do leite, tem que beber o dobro de água que beberia normalmente. E aí, depois que começa a introdução alimentar, aí sim é legal introduzir água no bebê. Muito bem. A Carla Pereira Leme, de Mogi Guaçu, São Paulo. Bom dia, Carla. Deus te abençoe e Feliz Natal para você, o povo de Mogi Guaçu, acompanhando a TV Aparecida, em especial Saúde e Fé. Posso substituir o consumo de água por outros líquidos, como sucos naturais? Ela coloca assim, naturais. Pergunta a Carla. Até pode. Até pode. É um líquido, né? É. Mas o líquido não substitui a água. O suco natural, por mais que ele seja natural, extraído da fruta, ele tem a caloria da fruta, ele tem o açúcar da fruta, né? A água, ela tem 0 calorias. Então, a ingestão de água, a água é insubstituível. Ela precisa ser ingerida somente pura. Às vezes, pessoas têm dificuldade de ingerir água pura. A gente pede para ir fazer uma água aromatizada, colocar uma rodelinha de limão, rodelinha de laranja, né? Ou um gengibre, dependendo da pessoa. Sabor aí Pequeno sabor, uma água saborizada para ajudar nessa ingestão, mas a água em si mesma ela é insubstituível. A pessoa que tem dificuldade de urinar, doutora, aí sim tem que tomar água. Muita água, né? Para estimular também o bom funcionamento do rim, né? Só. Porque assim, a falta de urina, essa falta de exercício na urina, justamente é a água que está faltando aí no organismo. Sim, ou em alguns casos pode ser a deficiência do rim, né? Que está ali parando mesmo. Em outros casos... É verdade que a gente tem que afogar o rim? Não, também, né? Tanta água assim. Também não. Muita Água demais faz também faz mal. mal. Porque é o excesso do corpo. Nosso corpo também está filtrando aquela água, né? E aí começa a trabalhar demais, não é interessante. Até uns 5 litros, assim, estourando. Depende do peso da pessoa ali. Entender. Tem situações, doutora, assim, de pessoas que têm retenção de água. É porque estão ingerindo muito sódio, muito sal, então o organismo não consegue liberar, doutora? Pode ser por medicamento, depende de qual que é a causa, né, dessa retenção. Mas normalmente, a maioria dos casos é por falta de ingestão de água. A pessoa acha que ingerindo água, ela vai acabar retendo mais. Pelo contrário, ela vai estimular o corpo a filtrar mais e vai liberar muito mais. Lógico que a alimentação também influencia, né? Reduzir industrializados, tudo isso que tem tem muito teor de sódio industrializado, né? Aí por esse motivo acaba retendo muito mais água ali. Além da pressão alta. Além da pressão alta, com certeza. O Marcelo Queiroz de Taubaté, São Paulo. Bom dia, Marcelo. Deus te abençoe. Feliz Natal para você, Marcelo. Durante a atividade física, é necessário consumir água ou posso fazer consumo de suplementos? Recapitulando um pouquinho para o Marcelo, doutora. Na verdade, igual eu comentei, né? A água, o exercício físico, a cada 30 minutos de exercício, é preciso ingerir ali 30 a 1 hora, precisa ingerir em torno de 500 ml de água. Então, é preciso hidratar com água mesmo. Esses suplementos entram em casos de atletas de alta performance, que acaba sendo outro lado, né? Dessa parte da alimentação e nutrição. Mas a questão de água em si é sim preciso suplementar ao longo do exercício, mas água mesmo. Doutora Aline, tem gente assim que naturalmente está parado e já está suando, né? Sim. No verão, pior ainda, né? Ou seja, essas pessoas aí sim também tem que tomar mais água. E por aumentar mais a ingestão de água, igual eu comentei, né? O suor, ele acaba fazendo o corpo expelir a água. E aí a pessoa precisa repor isso bebendo água. Uma pessoa que sua bastante, ela tem a tendência a desidratar mais ainda. Então tem que tomar mais água. Tem bastante água. Olha só. Porque muita gente pensa ao contrário, muitas vezes. Eu sou demais, então não vou tomar água. Pelo contrário. Pelo contrário. Da onde vai sair aquela água, né? Se a pessoa não bebe. A Roberta Ferreira, de Pindamonhangaba. Bom dia, Roberta. Deus te abençoe. Feliz Natal para você, Roberta.
Consumir bastante água ajuda no emagrecimento? Pergunta a Roberta e 200 milhões de pessoas. Então, a água em si não emagrece, mas no processo de emagrecimento é de extrema importância, tanto na retenção de líquido, né, quanto para limpar o organismo mesmo. A água é de extrema importância nesse processo de emagrecimento, né? Igual eu comentei também, quando a pessoa perde peso, no início ela perde também um pouco de água, né, que é aquela água que está retida no corpo. Então tem que beber bastante água até no processo de emagrecimento, que é a maior dificuldade das pessoas. Amém. O Ricardo José Monteiro, de Campos do Jordão, São Paulo. Bom dia, Ricardo. Deus te abençoe. Espero que o seu Natal seja maravilhoso. E Feliz Natal para você e para o povo de Campos, sempre que está acompanhando Saúde e Fé, que deve ser parecida. Bom dia, Frei. Doutor, devo beber água só quando sinto sede? Só quando sinto sede? Ou seja, eu tenho que antecipar a minha sede aí, o Ricardo? Quando você está sentindo sede, já é um dos sinais da desidratação, né? Então, o legal é não esperar chegar esse momento, beber água sem sentir sede. Então, quando a gente sente sede é porque o corpo já está desesperado. já está desesperado. Geralmente as pessoas costumam sentir sede, mas à noite. Passou o dia todo ali na correria, quando chega à noite sente muita sede pela desidratação. Água à noite. Ou seja, até que hora eu posso tomar água? Eu posso, meia-noite, eu posso tomar 1 litro de água ali, doutora, ou não? Não é exatamente 1 litro, né? Mas um copo em jejum, um copo antes de dormir não tem ali, horário. Não tem horário. O negócio é o seguinte, tem pessoas que tomam muita água à noite e sente vontade de urinar ao longo da noite. Por isso. Aí a pessoa pode evitar tomar ali próximo de dormir, mas desde que beba uma quantidade legal ao longo do dia. Você vai tomar o seu remedinho, sua medicação. Sim, um copinho então ali não tem ali. problema. Mas assim, não exagera também, não né? Exagerar, né? Que daí não bebe ao longo do dia e bebe 1 litro antes de dormir. Exato, aí daí vai não dá acordar certo. 2, 3 da manhã para fazer xixi, né? O Jorge Tadeu Santos, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Bom dia, Jorge. Deus te abençoe e Feliz Natal para você, Jorge. O lindo aí de Cabo Frio, Rio de Janeiro, sempre acompanhando com muito carinho aqui a TV Aparecida. Tenho 60 anos e sinto menos sede. Isso é normal? Beber menos água nessa idade é prejudicial? Pergunta o seu Jorge aí, com 60 anos, doutor. Bom, quando está aos 60, acima dos 60, as papilas gustativas da boca ali, como é que chama? Secreção aí, ou seja... Não, o que faz sentir a necessidade de água, né? Acaba perdendo a sensibilidade da vontade de beber água. Entendi. Então, por isso que é normal perder a sede nessa idade aí. Mas é preciso muito beber água, principalmente idoso, que a desidratação é muito maior. E, seu Jorge, pensa naquela pele ressecadinha. Na pele ressecada, no lábio, seco, então é a urina assim, mais escura, né? né? É importante Tudo assim, isso mesmo é importante. que o corpo não tenha tanta necessidade, mas ele tem necessidade, é fundamental. Então a gente tem que fazer essa luta aí, doutor. Sim. Então, para quem está em casa, me convença que eu tenho que tomar água. Sim, tem um cálculozinho que a gente faz que é bem bacana, em torno de 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Então, uma pessoa que pesa uma média, um cálculo fácil aí, 100 quilos, ela tem que ingerir no mínimo 3,5 litros de água por dia para suprir a necessidade dela. Então, se faz algum exercício físico, tem que acrescentar 500 ml a cada 1 hora. Como é que é a regrinha? 35 ml a cada quilo de peso. Só você multiplicar o seu peso por 35 ml.